Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu vou te falar que o Corinthians acelerou a busca por reforços após o vexame no Campeonato Paulista. Um meia é prioridade, já tem nome na lista, eu vou te contar tudo isso nesse blend. Vamos também falar sobre Fernando Lázaro, ele está bancado pela diretoria realmente ou corre risco de demissão durante esse período que o Corinthians não vai entrar em campo? Vou te contar essa história também. Vamos ainda falar sobre o Corinthians, sobre a Copa do Brasil, hein? O Coringão está fora da Copa do Brasil, como pode recuperar essa vaga? Vou te explicar tudo isso também no blend. E tem o Santos, hein? O Ângelo recusou o Flamengo e eu vou te explicar por que ele recusou o Flamengo e quis permanecer na Vila Belmiro. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações ele tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. Você pode assistir esse vídeo aqui no site do DL, diariodolitoral.com.br. E eu vou falar para vocês, hein, o que eu sempre falo aqui, é uma das maiores audiências da Baixada Santista. As redes sociais também são incríveis, você pode acompanhar tudo do Litoral Paulista no Instagram do DL. Para mim é o melhor que tem da região. E você pode também acessar a Gazeta de São Paulo, que é do grupo do DL, gazetasp.com.br, e ficar sabendo tudo que rola, meu amigo, nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar, claro, não vai faltar no nosso blend de informações, o rei do blend, o rei do café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o rei do café, ele só trabalha com café de alta qualidade, como esse aqui que eu estou tomando, ó, sensacional, um catucaí amarelo, hein, que eu fiz num método de preparo chamado Calita. Olha aí, ó, essa é a cor do verdadeiro café, e você precisa passar a tomar o verdadeiro café, que não precisa nem de açúcar, é maravilhoso. Tem gourmet, tem especial, tem as cápsulas também, que são as melhores para mim do mercado. Enfim, Rei do Café é outro nível e você precisa passar a tomar esse cafezão de verdade. E para te ajudar, tá aqui, ó, o link na descrição, lojareidocafé.com.br, para te ajudar, os 10% de descontos com o cupom Café do Setorista em caixa alta, já vai te ajudar no frete, você vai passar a tomar um café de verdade. Então não deixe de comprar o seu cafezão lá no Rei do Café. Vamos começar agora a falar das notícias dos bastidores do futebol. Começar pelo Santos. O Ângelo recusou uma proposta do Flamengo para permanecer no Santos. Tudo bem, antigamente não seria nenhum absurdo, mas hoje o Santos anda quebrado, hoje o Santos disputa várias competições e para não cair, né, na verdade não tem classificado para nada, nem no Campeonato Paulista o Santos consegue classificação, e aí o Ângelo recusa, né, hoje o poderoso Flamengo, para ficar na Vila Belmiro, o jovem Ângelo. É bom lembrar os valores, tá? O Flamengo ofereceu 12 milhões de euros, isso vai dar 66 milhões de reais, em duas parcelas, por 50% dos direitos do Ângelo. Então estava sendo bem pago, hein? Por metade, né, do Ângelo, o Flamengo estava pagando 66 milhões, amigo. A primeira parcela já ia ser paga no ato, né, imediatamente, e a segunda até dezembro. Mas o Ângelo não quis, isso mesmo, o Ângelo não quis se transferir para o Flamengo. Qual foi o motivo? O Ângelo entende que se ele fosse para o Flamengo, para outro clube brasileiro, o Ângelo, ele ia, na verdade, alargar esse caminho, estender esse caminho para a Europa, que é o foco dele. O Ângelo quer jogar na Europa e o Santos já recebeu propostas do futebol inglês, do Milan, já recebeu várias propostas pelo Ângelo da Europa. É claro que nenhuma proposta foi maior que essa do Flamengo, mas tem que ser respeitada a vontade do jogador, tá? E é bom lembrar que o salário do Ângelo que ele ia receber no Flamengo era muito maior. Então, o menino está realmente focado em jogar na Europa. Então, por que que ele abriu negociações com o Flamengo? Para não fechar as portas, né? Foi isso que o staff dele disse, para, assim, em off, né? Para não fechar as portas com nenhum clube, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí, por isso que ele ouviu as propostas do Flamengo. Outra coisa que também pesou, né? E aí eu não sei se, né, claro, para fazer uma média, enfim, mas como o menino está com moral que recusou, a gente tem que falar.
ele achou que não era justo, né, deixar o Santos agora, no momento que o Santos vive difícil, abandonar o barco e ir para o Flamengo. Então ele preferiu também, como gratidão, ficar na Vila Belmiro. Mas o foco mesmo principal é a Europa, e por isso, tá, que o Ângelo não vestiu a camisa do Flamengo e não aceitou a proposta do Flamengo, mesmo ganhando muito mais, e o Santos também recebendo uma boa grana por ele. Eu quero que você comente aqui embaixo, tá? Deixa aqui o seu comentário, além do like, deixa o seu comentário e fala o que você acha dessa situação, é bem interessante. Você acha que o Ângelo fez certo em recusar o Flamengo? Comenta aqui. E o Corinthians, hein? Já não bastava o vexame de ser eliminado no Campeonato Paulista para o Ituano, nos pênaltis. O Corinthians ainda, né, hoje, tá? O Corinthians está fora, né? Dia 13 de março, vamos deixar claro, o Corinthians está fora da Copa do Brasil do ano que vem, Copa do Brasil de 2024. Por quê? Porque o regulamento do Campeonato Paulista classifica não os cinco, como dava a entender, os cinco melhores, né, clubes que pontuaram, as cinco melhores pontuações do estadual. Não é isso, tá? Classificam com vaga direta os times que estão na semifinal, os 4 times da semifinal. Então é isso mesmo. O Ituano, apesar de ter apenas 13 pontos, né, na pontuação geral do campeonato, classificou-se para a Copa do Brasil. Esse é o regulamento louco do Campeonato Paulista, que eu já falei que é um absurdo. O próprio Ituano é o grande exemplo. Como é que um time vai para a última rodada da fase de grupos, lutando para não cair e classifica? Cara, isso é incompreensível. Se você explicar isso aí lá fora, ninguém vai entender. Foi para a última rodada para não cair e classificou, e agora já está na semifinal. Isso é coisa de louco. Mas, enfim, o Ituano está classificado, o Corinthians não, tá? A quinta vaga disponível, né, do estadual é fornecida ao melhor colocado na tabela geral, né, fora os semifinalistas, que nesse caso é o São Bernardo, né, que fez aí a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista na fase de grupos. Ainda há uma sexta vaga, né? É bom falar isso no Campeonato Paulista, e essa vaga fica para o campeão da Copa Paulista, né? Que são aqueles times, né? Enfim, inferiores, né? De menor expressão que acabam disputando essa competição. Então, o Corinthians, né? Resumindo, só para você entender, tem chance do Corinthians disputar aí na Copa do Brasil no ano que vem? Tem, tá? Então, vamos lá. E isso resumindo, vai ter que depender do Corinthians, não vai poder depender mais de ninguém, tá? Então, quais são as opções? Terminar o Campeonato Brasileiro no G6, parece ser fácil, mas nem tanto, porque o Campeonato Brasileiro vai ser muito mais disputado, né, esse ano, para depender dele próprio, né? Porque ainda tem a chance, né? É bom lembrar, ainda tem a chance do Corinthians torcer para que duas das equipes já classificadas na Copa, já classificadas na Copa do Brasil, conquiste uma vaga aí na Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro ou outros torneios, tá? E aí, então, o Corinthians teria que torcer para essas equipes. Por exemplo, o Palmeiras, né, pode assegurar uma vaga ganhando a Libertadores ou a Copa do Brasil, tá? E o Red Bull vencer na Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil. Enfim, então o Corinthians pode torcer aí para algumas dessas equipes que já estão classificadas estarem, né, ali, enfim, ganhando a vaga para a Copa do Brasil de outra maneira, e poderia abrir uma vaga aí para o Corinthians, e dessa maneira que eu estou falando, ou ganhando a própria Copa do Brasil, ou a Libertadores, tá? Mas, para ficar mais claro, que o assunto é chato e é complicado, o Corinthians precisa terminar entre os 3 no Campeonato Brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil ele próprio, ou ser campeão da Copa Libertadores da América, tá? Aí o Corinthians não vai precisar de ninguém e pronto, volta à Copa do Brasil em 2024, que é muita grana, tem que disputar a Copa do Brasil sim. Então, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Fernando Lázaro foi bancado mesmo, é verdade, gente. O Corinthians tem essa convicção? Tem. Duílio Monteiro Alves é o grande responsável por bancar Fernando Lázaro, tá? E eu não falo isso com mérito ou demérito. É uma informação, não tem nenhuma opinião aqui. O Duílio é o responsável por bancar o Lázaro, ele que manda no Corinthians, ele que entende que o Lázaro tem feito um bom trabalho. Eu apurei que logo após a partida no vestiário, até demorou para ter uma entrevista coletiva, vocês viram ontem, tanto do Duílio, dos jogadores ou do próprio Fernando Lázaro, houve uma conversa no vestiário e eles chegaram à conclusão de que,
né? O Duílio deixou claro na conversa lá que o trabalho está sendo muito bem feito, que o trabalho está em plena evolução, foram alguns termos utilizados, tá? E que vai evoluir mais ainda nessa nova pré-temporada que a gente vai disputar, 30 dias praticamente aí sem jogar futebol. Então, o Lázaro foi bancado. Existe alguma chance dele cair antes do jogo contra o Cruzeiro, no dia 15 de abril? Nenhuma, tá? O Corinthians não sonda nenhum treinador no mercado, né? É claro que no futebol a gente tem sempre que fazer aquela ressalva, até para a gente não se comprometer. Vamos supor que o Tite bate na porta lá e fala, eu quero voltar. O próprio Duílio disse em entrevista que o Tite foi o único treinador que o Corinthians procurou antes de efetivar o Lázaro. Diz que o Lázaro realmente era a grande opção. E não é isso que eu tenho de informação. Nos bastidores, o Tite foi procurado e mais dois portugueses também, os dois treinadores portugueses já foram procurados também. O André Vilas-Boas e o Bruno Lage. Esses três foram procurados antes do Corinthians escolher o Lázaro, então ele nunca foi a primeira opção. E agora, com a eliminação, eles entendem que o time está muito bem, jogando bem, em evolução, e ele vai ficar. A questão é que fica aquela coisa, né? Falou isso do Silvinho também, e depois demitiu logo no início do Campeonato Paulista. Será que vai valer a pena ficar 30 dias com o Fernando Lázaro e depois pega o Cruzeiro, já toma uma pancada e aí demite? Né? Aí depois vem as rodadas do Campeonato Brasileiro que não são fáceis, demite na terceira, na quarta rodada, como fez no Paulista com o Silvinho. Enfim, você perde, né, 30 dias de trabalho com um novo treinador. O Lázaro, ele não é unanimidade dentro do Corinthians, nem entre os jogadores, tá bom? É claro que a maioria gosta, né, e apoia o trabalho do Lázaro, isso até publicamente, mas não é assim. Tem gente lá dentro que acha que falta autoridade para o Lázaro, falta ele corrigir os jogadores. Ontem, por exemplo, faltou ele corrigir o posicionamento do Paulinho. Às vezes o pessoal lá dentro acha que ele dá muita liberdade para o Roger Guedes. Enfim, ontem ele tirou o Adson, que era o melhor do time, não tirou um medalhão, não tirou o Paulinho, por exemplo, apesar que o Paulinho fez o gol. Enfim, são discussões, tá? São questões que são avaliadas lá dentro. Mas o bom para o Lázaro é que quem banca ele mesmo de fato é o Duílio. E por que é bom para o Lázaro? Porque é o Duílio que manda. Né? O Duílio não vai ser influenciado por outro dirigente, pelo Roberto, pelo Alessandro, por qualquer um lá dentro. É ele que manda, é por isso que o Lázaro continua, sim, como treinador do Sport Clube Corinthians Paulista, pelo menos até a estreia do Timão no Campeonato Brasileiro. Comenta aqui embaixo e vamos trazer uma informação de reforços no Corinthians para vocês. Encerrando o blend de informações para a gente falar de reforços. O vexame contra o Ituano fez o Corinthians acelerar a busca por reforços no mercado da bola. Eu já havia falado isso para vocês, que o Paulista era o termômetro do Corinthians em relação à busca de reforços e que o Corinthians estava de olho na campanha do Paulista e também na fase de grupos da Libertadores, no sorteio da Libertadores, que se pegasse um grupo muito forte, o Corinthians também ia acelerar essa questão. Só que agora não vai nem esperar o grupo da Libertadores, do sorteio, porque o vexame foi muito grande. O Corinthians acreditava que poderia ser campeão ou perder uma final no Campeonato Paulista ou até uma semifinal para um clube grande, né? Para o São Paulo ou para o Palmeiras, o próprio Santos, né? Mas o Santos está longe de classificar para o Paulista há anos, né? Agora, o vexame fez o Corinthians realmente não esperar nada de Libertadores e correr atrás de reforços. O Barleta faz exames médicos e depois dos exames sendo aprovado vai ser anunciado, isso aí você já sabe. Inclusive estava na Neoquímica Arena ontem assistindo o jogo. Agora, o que o Corinthians prioriza é um meia. Tudo que eu já trouxe para vocês, que está vazando por aí, eu já trouxe para vocês e que eu vou trazer alguma coisinha nova agora, e segura aí. O que tem de novo, então? O meia o Corinthians busca, né? Enquanto muita gente falava que o Corinthians queria um jogador de beirada, eu vim e trouxe para vocês que a contratação do Barleta fez o Corinthians mirar no meio, no substituto para o Renato Augusto. O Corinthians quer esse jogador e ficou mais evidente ontem, né? Mais escancarado que o Corinthians realmente precisa desse substituto, apesar de eu achar, isso aí nós vamos discutir no Café da Fiel hoje às 18h15, que o Juliano poderia fazer essa função muito melhor do que qualquer outro jogador ontem no jogo contra o Ituano, mas ele escolheu o Paulinho. E o Corinthians entende que o Juliano hoje é volante, que o Paulinho não tem a característica e vai buscar esse meia para dividir a responsa ali com o Renato Augusto, até para jogar no lugar do Renato Augusto. Esse nome, de preferência que seja de impacto. E o nome número 1 da lista se chama Matheus Pereira, isso mesmo.
Eu recebi uma ligação de uma fonte que confirmou que eu já havia dado na última sexta-feira. Falou, Samir, você está no caminho certo, o nome é o Matheus Pereira. O problema é, Matheus Pereira está emprestado do Al Hilal para o Al Ahly, o Al Hilal da Arábia Saudita para o Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos até dia 30 de junho. E aí o Corinthians só poderia utilizar o Matheus Pereira se conseguir convencer o Al Hilal a emprestá-lo, só vem por empréstimo, claro, só por empréstimo, até o fim do ano. Se isso acontecesse, ele só poderia jogar no Corinthians na reabertura da janela no dia 3 de julho. E o Corinthians entende o seguinte, o Matheus Pereira é o nome da lista, o número 1. Só que agora, né, podemos dizer que não é mais, porque o Corinthians abriu o leque. A ideia é ver se consegue, não vai para o desespero também, mas ver se consegue um reforço para que ele chegue já nessa janela, que fecha no dia 4 de abril, início do mês que vem. Então o Corinthians tem aí poucos dias, né, 2 semanas, para tentar achar um meia no mercado já para agora, para o início do Campeonato Brasileiro. Ou senão vai ficar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, Copa do Brasil e sequência da temporada. Matheus Pereira é o nome, mas não vai ser o único que o Corinthians vai ficar conversando, não. Corinthians, aliás, não houve ainda uma proposta ao Matheus Pereira, de novo, nem ao Al Hilal. O que eu apurei, que ele é o nome que o Corinthians vai tentar após dia 30 de junho, mas não há negociação. E o Corinthians agora abre o leque para outras opções. Vamos ver quem tem no mercado. Conto até com a sua opinião aqui. Quem sabe a gente passa lá. Fala aqui embaixo quem que você acha que pode ser esse meia aí que o Corinthians, né, que o Corinthians pode contratar. Né, um meia que o Corinthians possa contratar até dia 4 de abril, tá? Comenta aqui embaixo, deixa o likezão, inscreva-se no canal. Vamos correr para esse blend não ficar tão grande. E claro, né, vem para o Café da Fiel às 18h15. Espero você, ó. Clube de membros. Vem fazer parte aqui do nosso clube de membros, que cresceu absurdamente nos últimos dias, tá bom? E você pode estar comigo aqui no grupo de WhatsApp, você pode estar comigo também nas lives. Ontem eu fiz convite, o pessoal, na verdade, gosta mais do grupo de WhatsApp, mas enfim, é o que você achar melhor, tá bom? Assina aí o clube de membros do canal Café do Setorista. Me segue lá no Quai, vídeos curtos a todo momento, e te aguardo, tá? Às 18h15 no Café da Fiel, que só fala do Coringão. Deus abençoe. Até mais, até o próximo café. Valeu.